E imagine só, pais sendo dominados por uma criança. O papel é o contrário, é o pai, é a mãe, é a responsabilidade dos pais dominar os seus filhos. É responsabilidade dos pais governar os seus filhos, administrar os seus filhos. Não é o filho que tem que governar, não é o filho que tem que dominar. E nós vemos crianças dominando o pai, dominando a mãe. Isso é de chocar nesse século. Pais que realmente estão completamente dominados pelos filhos. Por isso que quando os filhos crescem, eles já aprenderam a dominar, eles fazem o que eles bem quiserem. Olá, meus queridos adefenses. Olá, você, assinante aqui no nosso canal da Rede Semear no YouTube. Que Deus assim abençoe a vida de vocês de forma toda especial. Meus queridos, eu venho falar aqui de um assunto bastante relevante para este tempo, esse século, chamado de século 21. E nós sabemos que cada vez mais o tempo está passando, mais difícil está aí para os pais criarem os seus filhos. E eu venho aqui justamente para trazer algumas informações e quem sabe poder ajudar alguns pais na criação de seus filhos. Eu gostaria, para começar, fazer uma pergunta aos pais. Pais, o que vocês têm gerado em seus filhos? Essa pergunta é uma pergunta muito importante. O que o pai ou a mãe tem gerado em seus filhos? Porque bem sabemos que Deus nos dá os nossos filhos bem molinho. Eu já falei outras oportunidades sobre isso. É como se fosse um pedacinho de barro, bem mole, em que você possa modelar esse barro e fazer dele o que você tanto deseja. É assim que Deus nos dá um filho. Ele vem todo molinho e você e nós vamos modelando ele de acordo com aquilo que nós desejamos que os nossos filhos venham a ser no futuro. E essa pergunta é uma pergunta um pouco intrigante. O que nós, pais, o que você tem gerado nos seus filhos? Como você tem criado os seus filhos? Eu estou chocado com a geração de pais nesse século 21. Nós podemos observar que os pais estão trazendo um transtorno para o futuro dos seus filhos. É isso mesmo, transtornos para o futuro dos seus filhos. Hoje nós vemos pais que não souberam criar os seus filhos chorando, pais lamentando situações difíceis na vida de seus filhos depois de crescidos, porque não souberam criar os seus filhos no caminho em que deve andar, na estrutura que deveria tomar os seus filhos diante deste mundo. Portanto, eu gostaria aqui neste vídeo de dizer de atitudes que às vezes os pais têm tomado na criação dos seus filhos, que tem prejudicado o futuro dos seus filhos. Eu digo filhos ainda muito pequenos, filhos de 1 ano, 2 anos, filho até os 8 anos de idade. Nós sabemos que os pais hoje em dia querem de uma forma mais fácil, de uma forma mais descansada, criar os seus filhos e deixar que o futuro fale a respeito dos seus filhos.
Mas eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, que o futuro dos nossos filhos, quem cria somos nós, quem gera o futuro dos nossos filhos somos nós. E nós sabemos que o futuro dos nossos filhos será aquilo que nós estamos implantando neles hoje, agora. E isso leva tempo. E às vezes os pais não querem, entre aspas, perder tempo com os seus filhos quando pequeno. Eu digo entre aspas porque não é perder tempo, é investir tempo nos seus filhos. Deus te confiou uma criança, ou duas, ou três, ou mais. Se Deus te confiou é porque Ele sabe que você é capaz de fazer desta criança um grande homem ou uma grande mulher no futuro. E nós estamos vendo hoje pais chorando e sem saber o porquê que os seus filhos estão dando trabalho e trazendo muitas dificuldades. Eu quero falar para uma geração de pais que tem filhos ainda pequenos, que ainda estão sob o vosso controle, que ainda é criança e que ainda você pode fazer alguma coisa para que mais tarde você não venha chorar. Eu vou falar aqui algumas maneiras e algumas atitudes, ações que os pais tomam diante dos seus filhos que arruinam o futuro dos seus filhos. Portanto, preste bastante atenção que eu quero aqui citar algumas coisas que os pais fazem, por muitas das vezes, que arruinam o futuro dos seus filhos. Em primeiro lugar, pais super protetores. Quem são esses? Os pais que protegem exageradamente os seus filhos, fazendo com que os seus filhos cresçam inseguros. O lar, a casa, os pais deve trazer segurança para os seus filhos, mas não ser super protetores de uma tal forma que os filhos crescem inseguros. Pais que não aceitam que ninguém ajude na criação dos filhos, pais que não aceitam que professores corrijam os filhos, pais que não aceitam que algum outro familiar ajude em alguma deficiência do filho, pais super protetores dos filhos. Se alguém reclamar ou alguém queixar ou alguém falar alguma coisa que traz uma solução ou uma beneficência para o filho, para uma criança pequena, logo os pais, por proteger de maneira exagerada os seus filhos, não aceitam. Sempre está do lado dos filhos, mesmo quando eles estejam errados. E isso é um problema sério, porque você vai gerar filhos, homens ou mulheres no futuro inseguros, que não terão segurança, que foram super protegidos quando criança, que eles não conseguem se proteger a si mesmos, ou filhos que sempre se colocarão como vítimas no futuro, porque quando eram crianças, os pais protegeram de uma tal forma que nunca aceitou uma correção ou uma orientação do professor, ou de um líder, ou de algum familiar. É na ajuda, eu costumo dizer assim, na criação deste filho, dizendo alguma coisa que ele fez na ausência dos pais.
é muito importante que nós acreditemos nos nossos filhos, que nós protegemos os nossos filhos, mas não de maneira exagerada. Este é um dos problemas. Uma outra situação que também prejudica os filhos no futuro é quando os pais, eles xingam os vossos filhos. Tem pais que não sabem nem quais são as palavras, não mede as palavras para falar com os seus filhos. E ao gritar, ao xingar, ao humilhar os seus filhos, pais deixam os seus filhos frustrados, crescem frustrados. Por que crescem frustrados? Porque a mãe ou o pai xinga, fala muito alto com uma criança de 1 ano, de 2, de 7 anos, de 8 anos, não importa. Os pais devem criar os seus filhos com educação, deve falar com educação com os filhos, deve ensinar os filhos. E pais que xingam os seus filhos com nomes que nem sabem os seus significados. Eu já vi pais xingar filhos, de mulambo. Imagina, que palavra forte. O pai às vezes não sabe nem o que significa mulambo. Mulambo é um demônio. Tem pais que chamam os seus filhos de moleque. Você sabe o que significa moleque? Então é bom que pesquise e é bom que mude o vocabulário, porque se eu fosse citar aqui outros e outros nomes que eu já ouvi, que eu já presenciei, pais falarem com os seus filhos, são muitos. E eu quero aqui, querido pai, querida mãe, lhe ajudar. Eu posso até bater na sua ferida, te machucar, você se sentir, mas é para o futuro dos seus filhos. Deus te confiou filhos. Os filhos é fruto, é herança. Os filhos são bênçãos, não só quando pequenos, mas eles devem ser muito mais quando crescerem. A Bíblia diz que os nossos filhos serão como oliveira em volta da nossa mesa. Então o filho é bênção. Quanto mais o filho cresce, mais bênção ele será. Agora, depende muito como eu estou criando eles agora. Se você que está me assistindo, está interessado neste vídeo e tem filhos pequenos ou conhece alguém que tem crianças em casa, ajude enviando este vídeo. Ou se você está agora assistindo este vídeo e você tem trazido ou tem tratado, trazido palavras aos seus filhos que você nem as conhece, mude o seu vocabulário, começa a pensar e a refletir sobre isso. A mente da criança, ela está limpa. A mente da criança, ela está pura. A criança, ela é pura. A criança, ela está limpa. A criança, ela é formada através dos seus pais, através de quem cria. Se você fala palavrões, se você grita com a criança, se você xinga as crianças ou a criança, os seus filhos, se você humilha os seus filhos, você está trazendo um transtorno no futuro dos seus filhos. E na verdade, nós temos que tomar bastante atenção, porque Deus, Ele vai cobrar de nós no futuro. Deus vai cobrar de você, porque Ele te confiou filhos, Ele te confiou heranças. E é você quem vai injetar nos seus filhos o que você quer que eles sejam no futuro. Então é muito importante aquilo que você está implantando nos seus filhos. Se você tem
implantado nos seus filhos algo que você está observando através desse vídeo, que estará prejudicando ele no futuro, é bom que mude as suas atitudes. Uma outra coisa que também prejudica o futuro dos filhos é quando o pai é bom demais. Tem pais que é bom demais. Ele não é um alto ou um super protetor, mas cria os filhos relaxadamente. Os filhos ficam bastante à vontade. Os pais não estão preocupados. E isso é um problema sério, porque a criança, ela precisa de limites. A criança precisa de saber até onde ela pode ir. Porque quando ela crescer, se você cria uma criança completamente, totalmente, absolutamente sem limites, quando ela crescer, ela vai ser uma criança também que será ilimitada nos seus erros e nas suas dificuldades, nas suas situações. Portanto, a criança ela deve crescer, né, sabendo dos limites. Porque, na verdade, tem pais que não estão muito importando com o que os filhos fazem, com o que os filhos assistem na internet, com o que os filhos estão assistindo na televisão. Tem pais que são tão bons demais que pegam um celular e entrega na mão dos seus filhos, criança de 1 ano, criança de 2 anos, crianças de 7 anos, crianças que já nascem com um celular, ou com um telemóvel, ou com um tablet na mão, e o pai é bom demais. Uma criança já começa cedo a comandar. Eu já vi crianças de 1 ano chorar, espernear, não querer comer, querendo que a mãe coloque o telemóvel, né? Coloque o tablet de frente, senão ele não come. Eu já vi essa cena de criança de 1 ano. Eu já vi mãe colocar no carrinho de bebê, né? O telefone celular, o telemóvel, o smartphone, para entreter o seu filho a mamar, a comer. Isso é uma aberração, porque nós sabemos que os pais hoje querem muita facilidade. Os pais querem que os filhos, né, não dê trabalho nenhum. Não quer que os filhos choram. Então, para o filho não chorar, dá um telemóvel na mão do filho, coloca algo para o filho na hora de alimentar. E é um grande erro, porque quando o seu filho, ainda muito pequeno, ou que seja grande, se ele estiver alimentando, assistindo alguma coisa, você pode ter certeza absoluta que ele não vai associar o que ele está comendo com o que ele está assistindo. O cérebro dele está dando uma indicação, ele nem sabe que comeu, nem saboreou aquela comida ou aquela alimentação. É preciso que os pais tenham cuidado com isso. Tem filhos que já não aceitam mais. Se o pai for tomar o smartphone, eu estou falando, não é filhos de 12, de 13, de 14 anos, não. Porque quando já está nessa idade, já é um problema se não for ensinado quando criança. Eu estou dizendo criança de 2, 3 anos que já estão dominando o pai. Crianças de 2, 3 anos que já comanda a casa, comanda o pai. Queridos, imagine, geralmente as pessoas que me assistem são cristãos, são pessoas que conhecem a Deus, são pessoas que conhecem a palavra de Deus. E imagine só pais sendo dominados por uma criança. O papel é o contrário, é o
pai, é a mãe, é a responsabilidade dos pais dominar os seus filhos. É responsabilidade dos pais governar os seus filhos, administrar os seus filhos. Não é o filho que tem que governar, não é o filho que tem que dominar. E nós vemos crianças dominando o pai, dominando a mãe. Isso é de chocar nesse século. Pais que realmente estão completamente dominados pelos filhos. Por isso que quando os filhos crescem, eles já aprenderam a dominar, eles fazem o que eles bem quiserem. É o governo federal, é o governo, é o primeiro-ministro, é o presidente da república, é o professor, é o coordenador de escola. Quem é que ensina os filhos? É os pais. A educação vem de berço, a educação vem de casa. Mas os pais não querem saber de criar filhos. Inclusive tem até pais, tem até casais que não querem ter filhos, simplesmente para não ter trabalho. Simplesmente porque vê o filho de outras pessoas dando trabalho e acham que também os seus filhos irão dar trabalho, então não querem trabalho. Tem pessoas que não querem ter filhos para não ter trabalho. Mas isso é uma outra aberração, né, de pais que não desejam ter filhos. Filhos são frutos. Filhos, segundo a Bíblia, são heranças. O maior prazer de um casal é ter filhos. Agora, não é só ter filhos, é também cuidar, é zelar, é trazer aos filhos a uma condição para que eles possam crescer, como diz a palavra de Deus, crescer no temor do Senhor, para que eles possam crescer e manter vivo a chama daquilo que aprendeu quando criança. Portanto, é muito interessante, meu papai, minha mamãe, você pensar nisso. Você tem entregue um smartphone na mão dos seus filhos? Ele já tem idade para isso? Ah, pastor, eu sei o que eu dou para o meu filho assistir. Não sabe, você não consegue dominar. Seu filho está vendo lá coisas que não deve ver, porque são crianças. É tanto que são crianças que eles não conseguem verdadeiramente distinguir o que eles podem e o que não podem ver, mesmo que os pais falam, a não ser que o pai invista tempo para sentar com os seus filhos, não para entregar na mão dele, mas para colocar um smartphone ou colocar um tablet ou até mesmo na televisão alguma coisa que traz para o filho algo que eles venham a aprender, mas o pai deve estar perto, assistir com eles, né? Investir tempo com os seus filhos. Se você não investe tempo com os teus filhos hoje, lá no futuro você vai ter sérios problemas. Portanto, pais, vejam bem as atitudes, as ações, as maneiras que vocês têm criado os seus filhos. Veja bem, pais, se vocês têm honrado a Deus na criação dos vossos filhos. Vejam bem, pais, o que vocês têm implantado no coração deles, para que quando eles crescerem, eles não venham esquecer. Tenha muito cuidado, pais, o que vocês estão trazendo aos seus filhos, o que vocês estão colocando na mão dos seus filhos. Tenha muito cuidado, pais, para vocês não perderem o controle dos seus filhos. Tenha cuidado, pais, para que vocês não venham dar aos seus filhos de tudo e deixar eles sem limites. Eu conheço famílias, eu conheço crianças de 7, 8, 9 anos que já têm tudo quanto é tipo de jogos em casa. Tem a PlayStation que oferece tudo, todos os jogos. O pai tem coragem de investir forte, pesado, em entretenimento para o filho, dando tudo. Mas o pai não tem coragem de comprar um violão, comprar um teclado, dar ao filho algo que realmente venha fazer com que ele venha apaixonar no futuro
por aquilo que o pai implantou quando ele era criança. Tem pais que faz todo tipo de gasto para fazer a vontade dos seus filhos, e não sabendo eles que estão implantando algo dentro dos teus filhos que não tem limites, que os filhos dominam de uma tal forma que acabou o limite, não tem mais limite. Portanto, é necessário que esteja bastante atento com isso. Uma outra coisa que eu também não poderia deixar de falar, da bondade dos pais, que tem pais que também entrega na mão dos teus filhos mesmo os super-heróis da vida, né? São brinquedos de super-homens, de Homem-Aranha, de Batman. São brinquedos que os filhos estão assistindo na televisão ou pela internet, que são seus super-heróis. Antigamente, o super-herói dos filhos eram os pais, que eram os heróis dos seus filhos. Hoje não, os pais estão implantando outros super-heróis na vida dos seus filhos, né? Os filhos nascem com aquela ilusão que existe super-heróis, mas não existe super-heróis. O homem, ele é frágil, ele é fraco. Nós temos que estar prontos tanto para perder, tanto para ganhar, quanto para perder. Nós temos que estarmos preparados, tanto para ganhar, quanto para perder. E é preciso que os nossos filhos aprendam isso. Mas tem pais que estão injetando nos seus filhos. Eu vejo pais fazer aniversário para os seus filhos, né? Em vez de ter uma Bíblia, uma arca de Noé ou alguma outra coisa que chama atenção ao ensinamento do filho, né? É totalmente diferente. São os super-heróis da vida. São tantas coisas que nós vemos. Talvez alguém possa olhar e dizer que isso não tem nada a ver. Tem muitos pais que estão hoje sofrendo, que achavam que também não tinham nada a ver. Mas é muito importante que nós façamos diferente que o mundo faz. É muito necessário que nós venhamos a fazer o mais precioso aos nossos filhos. Pastor, o que é mais precioso para os nossos filhos? Estar aqui, a grande dica que eu quero dar para vocês, da grandiosidade, da preciosidade para os nossos filhos. Em primeiro lugar, crie os seus filhos para Deus. Isso mesmo. Crie os seus filhos para Deus. Por que eu devo criar os meus filhos para Deus? Em primeiro lugar, porque foi Deus quem me deu. Se Deus me deu filhos, o que eu vou fazer? Eu vou criar esses filhos para Deus. E você sabe o que vai acontecer? No futuro, quando os seus filhos crescerem, tiver 16, 17 anos, Deus vai pegar os filhos que você criou para Ele e vai devolver para você. O tempo certo de nós termos filho para nós é quando os filhos completam 16, 17 e 18 anos. Mas as pessoas estão fazendo de forma tão incorreta que eles criam, em primeiro lugar, filho para eles, pensando neles, que quando os filhos crescem, eles perdem os filhos. É isso mesmo. Você às vezes cria com tanta proteção, com tanto egoísmo, cria de uma tal forma os filhos para você, que quando eles crescem, eles querem ficar livres de você. Eles querem completar logo a idade para ir embora, para viver a sua independência. Mas quando nós fazemos o oposto, quando nós criamos nossos filhos para Deus, e Deus, quando vê a nossa atitude de criar os nossos filhos para agradar a Ele, implantando nos nossos filhos amor, implantando nos nossos filhos aquilo que agrada a Deus, certamente quando eles crescerem, Deus irá nos dar de volta os nossos filhos. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, crie filhos para Deus. Se você quer agradar a Deus, leve os seus filhos para a casa de Deus. Crie os seus filhos nos caminhos do Senhor. Implante a palavra de Deus dentro dos seus filhos.
Ensine os seus filhos a orar. Ensine os seus filhos a ler e a decorar a Bíblia. Ensina os seus filhos a adorar a Deus. Ensine os seus filhos a congregar. Como muitos colocam dificuldade, desculpas para não congregar, colocando a culpa nos filhos. Eu não posso ir porque a minha criança é pequena. E é de cedo, é pequena, que você tem que levar a sua criança para a casa do Senhor e ensiná-la no caminho em que deve andar. Certamente Deus vai agradar. E certamente quando essa criança tiver adulta, Deus certamente te dará de volta. Ela será uma bênção para a sua vida. O futuro dos seus filhos depende de como você cria eles. Espero que Deus lhe oriente, que o Espírito Santo, pais, oriente vocês na condução, na criação dos seus filhos. Se Deus te deu os filhos, se Deus te deu 1 ou 2 ou 3 ou mais filhos, é porque Ele está confiando em você, é porque eles acreditam em você. Filhos são dádivas, filhos são heranças, filhos são bênçãos de Deus para a vida de um casal. Assim, eu quero agradecer a você por ter assistido este vídeo até o fim e pedir a Deus que abençoe a sua vida e que você possa criar os seus filhos no temor do Senhor, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Assim que os seus filhos crescerem, eles não vão se desviar deles. Que assim Deus te abençoe, você e a sua família. Os seus filhos sejam bênçãos na casa de Deus. Que assim Deus abençoe você e a sua família. Que os seus filhos sejam bênçãos para Deus e que os seus filhos sejam bênçãos para você assim que eles crescerem. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa.